Ok. Olá a todos, obrigada por participarem em mais uma FMUL Talk dedicado ao tema da pandemia Covid-19. Hoje temos como convidados os professores Douglas Soares e o professor Mário Miguel Rosa. O professor Douglas Soares é professor jubilado de Medicina na Faculdade de Medicina de Lisboa e até recentemente diretor de Serviço da Medicina 1 do Hospital de Santa Maria, para além de ter responsabilidades na formação médica como regente da cadeira de Medicina 1 da Faculdade de Medicina. É desde há vários anos presidente da Comissão de Ética do Centro Académico de Medicina de Lisboa e hoje está connosco, juntamente com o professor Mário Miguel Rosa, que é membro da mesma Comissão de Ética, professor em Neurologia, exercendo as suas funções no Serviço de Neurologia do Hospital de Santa Maria, e também como professor na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. É ainda especialista em farmacologia clínica no Infarmed. Queremos agradecer a ambos por terem aceito o desafio de virem fazer-nos esta talk sobre as questões de ética em tempos de pandemia. Obrigada. E passo a palavra a ambos. O Miguel Rosa quer começar ou quer que comece eu? Eu posso pedir para começar. Eu tenho medo que o barulho do carro seja implicativo, portanto eu se calhar vou só intervir por curtos períodos para não estar a fazer muito ruído de fundo. Mas olha que o seu carro parece destes elétricos porque não faz barulho nenhum. Por aí pode estar descansado. Muito bem. Ora bem, então, em primeiro lugar, muito obrigado por me terem pedido para estar aqui. É muita gentileza vossa. Quero agradecer em primeiro lugar ao Conselho Pedagógico e ao seu Presidente, ao professor Joaquim Ferreira e em particular à Ana Tornada, que foi quem falou comigo diretamente e me convenceu a expor-me aqui desta maneira. Eu tenho que, antes de começar propriamente, tenho que dizer duas coisas. A primeira é que eu não sou um eticista, eu sou um clínico que fui confrontado durante a vida com problemas éticos, pensei alguma coisa sobre eles, li alguma coisa sobre isso e que, por estes acasos da vida, acabo na Comissão de Ética e que substituí o professor Pereira Miguel na presidência quando ele saiu. Outra coisa é que este formato de apresentação me constrange um bocadinho, não estou muito habituado a ele e, portanto, vocês perdoem-me, eu estou habituado a um tipo de interação muito coloquial, muito a olhar para as pessoas e para as suas expressões faciais, o que isso significa de estarem a seguir bem a minha conversa, ser necessário ou não mudar um bocadinho o estilo ou o grau de discriminação do que estou a dizer. E, portanto, desculpem-me se por acaso for menos eficiente nesta conversa convosco. Também, nós estamos com uma pandemia com características de catástrofe. E porquê? Temos um agente transmissível que nos infecta a passear por aí e este agente é de uma tal infecciosidade e com um potencial de morbilidade e mortalidade tal que levanta a hipótese relativamente provável de, a menos que o nosso comportamento mude, poder haver uma disrupção em aspectos essenciais do funcionamento do nosso país, ou seja, da sociedade. Coisas como circuitos de abastecimento, funcionamento de escolas, hospitais, forças de segurança, enfim, são potenciais áreas de eventual ruptura. Estamos bem sobre aquilo que é definível como um ambiente de catástrofe potencial. E esta catástrofe potencial entrou em conflito com nossas formas de viver habituais
e já levou a algumas alterações de comportamento generalizadas na sociedade que nós nunca tínhamos sonhado ver na nossa terra, porque, tanto quanto eu sei, existiram apenas em ambientes de regime, pode-se dizer, ditatoriais. Foi à vida o direito de reunião, foi à vida o direito de prática religiosa, foi à vida liberdade de movimento com a instituição de coisas que estão próximas de prisão domiciliária, enfim, houve o quê? Houve uma mudança de um primado dos direitos individuais que, tal como nós os conhecemos aqui no Ocidente, primam muito, mas muito o individualismo, em prol das necessidades coletivas para a manutenção do país ou da sociedade no seu todo, conforme preferirem, em funcionamento. Portanto, o centro da preocupação neste momento deixaram de ser os indivíduos, as pessoas componentes desta nossa sociedade, mas sim a sociedade como se fosse um todo orgânico com individualidade própria. Bom, do ponto de vista ético, médico, nós também tivemos que alterar a nossa postura e a nossa atividade. Em que sentido? Até agora, a nossa atividade médica tinha um postulado. E este postulado era utilizar a beneficência máxima para o nosso sujeito doente, com enorme preservação, utilizando todos os meios ao nosso dispor, em princípio, independentemente da sua acessibilidade ser fácil ou não, de o seu preço ser alto ou não, sendo esta perseverança limitada exclusivamente por duas coisas. Por um lado, a vontade do doente e, por outro lado, o atingimento daquilo a que se chama a futilidade intervencional, isto é, quando se considerava que o doente já não lucrava nada com a agressão iatrogénica que nós lhe propomos. E isto era muito marcado em algumas situações, como por exemplo na área da oncologia, como na área de doenças hereditárias, em particular doenças metabólicas e doenças neurológicas, suscitaram ultimamente um assomo de postura crítica relativamente a este conceito da beneficência máxima para o nosso doente, independentemente dos custos sociais. Bem, do ponto de vista, o que é que nós temos que pensar? Nós temos que pensar o que é que nos parece legítimo alterar nos conceitos éticos que nós estamos habituados a utilizar no manejo dos nossos doentes, em função destas necessidades sociais prementes que, se sofrerem ruptura, acabarão por comprometer também os direitos dos doentes que nós seguimos nesta. Ou seja, nós vamos ter que ver o mínimo que nós temos que sacrificar dos vários princípios éticos que nos norteiam, o princípio da beneficência máxima, o princípio da maleficência mínima, o princípio da justiça, o princípio da equidade, o princípio da autodeterminação e ver o que é que nos parece razoável
ser alterado perante esta situação. E à cabeça de todos os problemas, provavelmente aquele ao qual nós somos mais sensíveis e que nos ocupa neste momento o pensamento, embora haja outros, o grande problema é o problema de como alocar recursos finitos perante uma situação em que esses recursos finitos não chegam. Ou seja, como escolher as pessoas que vão beneficiar dos meios logísticos e dos meios humanos de que o país dispõe. Ora bem, e para isto nós temos que fazer o quê? Nós vamos ter que admitir que dividimos os indivíduos em categorias diferentes para serem sujeitos a metodologias que existem. Fazemos uma triagem. E começando pelo modelo da triagem para cuidados intensivos, que é talvez aquela que é o modelo que se nos apresenta mais claramente ao espírito, parece razoável dividir os doentes em 3 grupos. O grupo dos doentes que tem uma gravidade pequena e que, portanto, não precisa de meios muito intervencionistas, e esse doente, chamemos-lhe categoria 1, e depois os doentes que estão suficientemente graves para merecerem uma intervenção. E desses, nós temos 2 grupos. Nós temos um grupo de doentes que está tão mal, que a probabilidade de vir a lucrar satisfatoriamente dessa intervenção possível é muito baixo, e um grupo que está mal, mas não tão mal que possa fazer prever que a probabilidade de ter um efeito clínico bem visível seja pequena. E então, aqueles doentes que têm uma probabilidade de recuperação muito grande porque não estão muito doentes, e os doentes que têm uma probabilidade de recuperação tão pequena porque estão muito doentes, serão doentes que não vão ser sujeitos às terapêuticas mais sofisticadas. Ora bem, há aqui, portanto, uma mudança no propósito ético. O propósito ético aqui deixa de ser salvar o maior número de vidas, é uma finalidade possível. Outra finalidade possível é a de salvar o máximo de longevidades pós-intervenção. E ainda é possível que o objetivo seja não só salvar as longevidades máximas, mas salvar os coelhos máximos. Não sei se estão habituados ao termo coelho. Coelho significa quality of life years. E, portanto, podemos ter a preocupação, estas 3 preocupações, a escolha delas é um problema ético em si mesmo. Ou seja, não há uma receita para isto. E eu quero vos lembrar um ponto importante, e eu tenho aqui um livro que não referenciei, mas que vos vou mostrar, espero que vocês estejam a ver, que é um livro de um dos maiores bioeticistas do mundo, Tristan Engelhardt. E este livro é um livro muito interessante, porque é um livro sobre a incapacidade de conseguir formular
objetivos éticos comuns para a humanidade inteira, ou mesmo comuns para um país simples como o nosso. Num país como o nosso, coisas como o direito à eutanásia ou o direito ao aborto podem ser vistas como direitos elementares das pessoas num extremo, e no outro extremo podem ser vistos como pura e simplesmente homicídios. Ou seja, é muito difícil encontrarmos um padrão que satisfaça todas as pessoas e, portanto, este objetivo, maior número de vidas, longevidade máxima pós-tratamento, ou coelho máximo pós-tratamento, é um objeto que é passível de ser discutido conforme o grupo, o universo com o qual estamos a lidar e que tem que ser clarificado. Ora bem, há um ponto essencial que é o de que nenhum fator não médico deve ser utilizado na exclusão destas definições. Bem, isto não é inteiramente verdade, porque nos textos que eu tenho consultado, que são todos eles de países ocidentais, há umas exceções a isto. E as duas exceções a isto são, em primeiro lugar, os trabalhadores de saúde, em particular, os trabalhadores de saúde de primeira linha. E porquê? Com base em argumentos puramente éticos. Por um lado, porque estas pessoas, eventualmente, terão o direito a ser recompensadas por este esforço, mas há um outro, e este aspecto parece-me que é discutível, mas há um outro que é menos discutível, que é a utilização do princípio utilitarista. Os médicos de primeira linha são a força de combate contra o agente invasor. E, portanto, se nós salvarmos estas pessoas, elas poderão continuar a trabalhar como agentes eliminadores da pandemia, enquanto que se estas pessoas não forem preferidas, a nossa capacidade logística vai diminuir. E, portanto, com este argumento utilitarista, a maior parte dos textos apresentam os trabalhadores de saúde de primeira linha, não os de retaguarda, como pessoas a prioritar em igualdade de circunstâncias nestas. O outro grupo é o grupo dos participantes em ensaios clínicos, admitindo que a procura de soluções para terapêuticas efetivas para o agente infeccioso são importantes. Utilizar este argumento tem dois componentes éticos. Um eventualmente mais refutável, outro menos. O mais refutável é o da recompensa. O que me parece menos refutável é o de ser um estímulo para que as pessoas se ofereçam para trials clínicos, trials esses que, embora possam ter um resultado positivo, também comportam riscos de acréscimo da morbilidade e mortalidade. Muito bem. Ora bem, e em caso de igualdade? Então, se aparecerem pessoas exatamente com o mesmo tipo de doença agressiva, com o mesmo tipo de comorbilidades, com o mesmo tipo de prognóstico, como é que nós escolhemos? E aí, o princípio que é habitual quando existe uma unidade de cuidados intensivos onde é preciso haver pessoas, é ver se elas têm ou não têm critérios para entrar e desde que haja vaga, entram. Nas situações em que a afluência é provavelmente muito grande, o conceito mais firmemente estabelecido é dos doentes serem sorteados.
E porquê? Porque os doentes que chegam primeiro podem chegar primeiro por fatores sociais. Porque vivem mais perto, porque têm dinheiro para vir por meios de transporte mais rápidos. E, portanto, existe um corpo de argumento suficientemente vasto para que estes doentes sejam tirados à sorte. Agora, atenção, porque isto que eu estive a falar agora tem que ver com o modelo que aparece mais claramente à cabeça, que é o da entrada em unidade de cuidados intensivos. Mas a verdade é que estes doentes são sujeitos a níveis sucessivos de abordagem. Primeiro nível, falam pelo telefone para a linha Covid ou Saúde 24, como é que ela se chama. É o primeiro nível assistencial. O segundo nível assistencial é a sua ida ao hospital. O terceiro nível assistencial será o serem internados ou não internados. Portanto, temos o telefone, temos a ida à urgência, temos o internamento e temos como último nível a entrada em unidade de cuidados intensivos ou não, e ainda por cima deste, o recurso a terapêuticas experimentais que sejam muito pouco acessíveis. E o conceito que é importante é que cada nível deve ter uma triagem. O princípio da triagem não é o mesmo que eu enunciei quando falei da triagem para cuidados intensivos. Por exemplo, a triagem para saber se um doente é ou não é vacinado. Qual deve ser aqui o objetivo? O objetivo deve ser, primeiro, o de poupar a população com maior potencial de risco, com maior morbilidade potencial no caso de ser infectado. E aí temos, por exemplo, os idosos, e dentro dos idosos, os que vivem em lares. E, por outro lado, a manutenção da nossa população ativa na pandemia, ou seja, dos agentes de saúde. Por exemplo, para a administração de fármacos para experimentais que existam em reduzidas quantidades. Qual será a solução? A solução será provavelmente a de os administrar a doentes suficientemente graves para poderem beneficiar deles, mas não tão críticos em que a probabilidade de beneficiarem muito pouco seja presente. Ou seja, temos que ter a noção de que a acessibilidade aos vários níveis de saúde exige triagens distintas com objetivos distintos. E temos que ter a noção clara de como fazer entre os doentes Covid positivos e os doentes que têm outras patologias. Haverá alguns que devam ser, que ter prioridade, que devam ser sobrevalorizados relativamente a outros. E aqui o problema é um problema que eu acho que está insuficientemente debatido. Por um lado, parece muito assente que a decisão individual deve depender exclusivamente dos fatores médicos, ou seja, do grau de severidade da doença e da probabilidade de recuperação, ou seja, do prognóstico. Há um outro ponto que não é focado na maioria dos consensos, mas que é focado em alguns, que é o de ter em linha de conta
por quanto tempo fica imobilizado um método terapêutico sofisticado. Por exemplo, eu sei que as coisas estão a mudar um pouco no que se refere às necessidades ventilatórias dos doentes com Covid. Mas a ideia inicial é de que um doente com Covid vai exigir um tempo de terapêutica com um ventilador maior ao de muitas outras patologias. E a legitimidade existe para se pensar se devemos ou não ter em linha de conta a rentabilidade de um ventilador quando escolhemos os doentes que a ele vamos ligar. Não é a mesma coisa tratar um doente no decurso de 3 semanas de um ventilador ou tratar 3 doentes durante esse mesmo período. E há quem foque de uma maneira bastante clara aquilo a que se chamam as time limited resources, ou seja, a necessidade de poder afastar um doente de uma destas terapêuticas muito sofisticadas, caso surja outro doente com a mesma indicação e com um prognóstico francamente melhor. Isto está discutido em alguns textos em termos de direito penal e em termos éticos e o raciocínio parece muito sólido no sentido de se poder substituir um doente com um baixo prognóstico por um doente com um prognóstico francamente melhor. Este é talvez o problema ético que nos assusta mais. Há mais 3 pontos que eu vou rapidamente referir, já estamos no fim da minha meia hora, mas que têm que ser muito brevemente falados. O primeiro é o dos procedimentos aos doentes muito gravemente doentes, a quem não são facultados os meios muito invasivos que poderiam, embora numa baixa probabilidade, melhorá-los. Estes doentes têm que ser objeto daquilo que é designado por compaixão no sentido médico, deve-se estar atento às suas necessidades, deve-se estar muito atentos aos seus preconceitos, chamemos assim, às suas ideias religiosas ou só espirituais, e devem ser muito eficazes na terapêutica sedativa e na terapêutica analgésica. Estas pessoas são pessoas que vão morrer com uma altíssima probabilidade e devem ser objetos de todo o investimento possível no sentido de paliar o seu sofrimento. O segundo ponto, importantíssimo, é que não podemos esquecer o primado do consentimento informado em todas as decisões que e eu penso que estes eram os pontos fundamentais que me pareceu que seria útil começar por falar convosco. Eu queria terminar dizendo só mais 2 coisas. A primeira é que a nossa Comissão de Ética do Hospital, em 25 de março deste ano, quando este problema se começou a perceber que poderia ter uma intensidade emocional e ética nos médicos do nosso centro hospitalar, publicou um statement. E esse statement basicamente consta de quê?
Ele está acessível no site da Comissão de Ética do CAMO, portanto do Hospital e da Faculdade. Ele enuncia os princípios mais consensuais extraídos de dois documentos muitíssimo importantes. O documento da World Medical Association e um documento de um artigo que saiu sobre o posicionamento ético no New England Journal of Medicine em março. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto que a nossa statement refere é a necessidade de, antes que o problema surja de forma premente, levar à discussão do problema nas várias unidades funcionais do hospital, no sentido de definir critérios objetivos de estabelecimento de guidelines, das orientações que permitam aos doentes serem ou não admitidos ao nível seguinte da assistência. Isto é, o que é que um doente tem que ter para ser internado, para entrar numa unidade de cuidados intensivos, para fazer este fármaco ou para fazer aquele. E isto é tanto mais importante quando este esquema tem que ser um esquema muito transparente, por um lado. A população tem que ter a certeza de que não existem situações que levem a privilegiar pessoas pela sua condição económica ou pela sua importância social. Por outro lado, estas guidelines podem contribuir para diminuir o desgaste emocional extraordinário que ter que tomar decisões destas leva às equipas médicas. Finalmente, na nossa comissão propôs a existência de um modelo em que aqui as variáveis têm que ser obviamente definidas pelos grupos funcionais, para que ficasse claramente expressa, de forma transparente e objetiva nos processos clínicos, os argumentos que levaram às tomadas de decisão. E finalmente, tomamos também a decisão de propor que esta decisão final fosse tomada sempre por 3 médicos, dos quais um fosse um médico sénior. Em alguns textos, estas comissões deveriam ser independentes das comissões executivas, isto é, das pessoas que estão diretamente a tratar dos doentes. Em alguns textos sugere-se muito fortemente que exista participação da Comissão de Ética nestas comissões, noutros que exista a participação de médicos de cuidados paliativos. Portanto, este é um campo em que a instituição terá que definir quem seriam estes componentes. E, finalmente, tenho aqui alguns textos de referência que considerei que eram importantes. O da nossa Comissão de Ética, enfim, porque é o da nossa Comissão de Ética. Tenho aqui a referência do texto do New England, a referência do texto da World Medical Association, um texto extraordinariamente bem feito da British Medical Association, um conjunto de notas sobre os problemas éticos, o texto longo
É um texto aí com umas 60 páginas, da World Health Organization de 2016, e finalmente um texto que é citado por todos, que é um statement de consensos da revista Chest, elaborado já há uns anos, sobre a triagem dos doentes críticos em situações de pandemias e de catástrofes. Pronto, olhem, era isto que eu tinha para vos dizer. Não sei se foi muito útil, se despertei em vós alguns pontos que se calhar talvez não tivessem presentes. E agora, se quiserem trocar algumas impressões, estou inteiramente ao vosso dispor. Tenho que fazer aqui alguma coisa? Vamos agora, professor, vamos agora passar a palavra ao professor Mário Miguel Rosa. Professor? Muito obrigado. Obrigada. Viva. Professor Douglas Soares, muito obrigado pela discussão do aspecto muito focado nos doentes Covid, que ao fim e ao cabo é o aspecto mais importante. Mas é engraçado que nestas semanas em que eu tenho feito consulta, foi, foi a maneira que o serviço encontrou de fazer ser mais útil. É engraçado também percebermos qual é que é a interpretação que as pessoas dão à limitação das suas liberdades individuais e de que maneira é que percepcionam os princípios éticos que estão a reger o comportamento da sociedade. Não apenas o comportamento, o nosso comportamento na apreciação dos doentes e das tomadas de decisão, mas de que maneira é que as suas liberdades e o acesso que têm à medicina e a transparência das tomadas de decisão e da maneira como as coisas são geridas lhes modifica a maneira de pensar e a maneira de reagir. E é bastante interessante porque eu acho que tem havido, apesar de tudo, uma aprendizagem tanto da parte dos profissionais de saúde a lidar com as questões e as angústias que as pessoas têm e também das próprias pessoas, porque no início as pessoas tinham sobretudo medo do contágio e é clara a diminuição da afluência aos serviços de urgência, o faltarem a consultas, mesmo primeiras consultas que não foram desmarcadas, a maioria foram faltas dos doentes. Mas agora as pessoas já querem discutir estes aspectos e querem saber de que modo é que as decisões estão a ser tomadas, como é que podem elas próprias participar na discussão e participar nas tomadas de decisão e à boa maneira portuguesa toda a gente tem uma opinião e sabe qual é que é a melhor maneira de resolver o assunto, mas querem saber e querem perceber quais são os princípios éticos que estão em conflito. E é engraçado, de facto, que nós temos claramente princípios éticos em conflito, seja o da autonomia na capacidade de tomada de decisão. É engraçado porque um dos participantes colocou aqui no chat ser lícito ou não inocular-se o vírus em pessoas de maneira a seguir melhor a progressão da sua infecção e poder ter-se uma vacina mais cedo. Eu não estou tão certo que isso acelere a recuperação e a possibilidade de termos uma vacina, porque o organismo
para desenvolver uma vacina viral com estas características é um bocadinho diferente do mecanismo do seguimento da história natural da doença, mas seguramente poderíamos ganhar em conhecer melhor a história natural da doença e conseguir fugir melhor à, 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 à infecciosidade do vírus. E isto depende muito também da própria cultura e da ponderação que a sociedade dá aos diferentes princípios. E claramente os Estados Unidos beneficiou a autonomia, o próprio Reino Unido durante muito tempo beneficiou a autonomia, a Suécia beneficia parcialmente a autonomia, ao passo que outras sociedades e culturas dão mais importância ao benefício, não é? E ao benefício da sociedade em detrimento da autonomia individual. E as pessoas gostam de discutir isto, até porque agora, para o bem ou para o mal, os economistas fazem um bocadinho o papel de advogados do diabo. Portanto, mostram o cenário da quebra de produção e dos problemas que se estão a amontoar e alguns vão acabar por eclodir da falha económica, ao passo que os médicos tendencialmente também são muito formatados nesse sentido, acabam por procurar essencialmente o princípio da beneficência. É nestas alturas que vem à superfície o paternalismo que todos nós temos ainda latente e que este milénio tem vindo a reduzir, no sentido de que, com uma população mais bem informada, nós conseguimos e é vantajoso dar mais alguma autonomia na decisão e dar toda a autonomia possível nas decisões éticas aos participantes, aos clientes. O que é um facto é que as pessoas também, elas próprias interpretam as coisas à sua maneira e portanto, há indivíduos que aceitam que, em benefício da sociedade, as liberdades individuais podem ser coartadas e há outros indivíduos que se opõem determinantemente e temos assistido a alguns casos pontuais em que a sociedade reage contra individualistas. E nós médicos, tomamos mais contacto agora com esta discussão do que tomávamos, e é uma parte integrante da nossa atividade a consulta, discutir estes pontos, porque as pessoas querem falar. Eu acho que é terapêutico e deve ser pedagógico da nossa parte discutirmos este assunto com os doentes. É mais um ponto que eu gostava de trazer à discussão. Também só acerca de inocular ou não inocular voluntários saudáveis, de maneira a conhecer melhor a história natural da doença. Bom, e da mesma forma que os Estados Unidos permitem que se administra uma dose progressivamente crescente ao indivíduo até que sejam identificadas alterações biológicas para causar dano. Na Europa isso não é permitido, mas nos Estados Unidos é permitido porque pagam aos participantes e os participantes têm o
direito de decidir se, a troco de algum pequeno risco, podem ganhar dinheiro. É o princípio da autonomia a presidir sobre o princípio da beneficência. Temos que entender este digamos, choque de culturas, mais do que choque ético, é um choque de maneiras de estar e de maneiras de entender e posicionar-se na vida e na sociedade. Não sei se, com base naquilo que o professor Douglas Soares ou o que eu acrescentei um bocadinho, se há pessoas que queiram participar ou acrescentar ao chat. Mas parece que não tem aqui. Posso só dizer uma coisa? Sim. Posso? Sim. Ana, posso só dizer uma coisa? Não, é este ponto que o professor Mário Miguel Rosa falou, o da transparência, que me parece absolutamente essencial. E não sei se repararam a enorme e, na minha opinião, desajustada polémica que houve por causa do 1º de maio, com aquelas 500 pessoas a mais de 3 metros umas das outras. A única coisa que ali foi discutida foi a transparência da decisão. As pessoas são muito sensíveis ao ponto da transparência, da fundamentação e da equidade. E numa situação como estas, não nos podemos dar ao luxo de não ter isso muito claro para que as pessoas adiram às decisões que são tomadas, e estou a falar das decisões estritamente médicas, porque o grau de instrução e a velocidade de disseminação da informação é tão grande que, se estas condições não forem cumpridas, seguramente que vai haver alguns problemas e diminuir-se a adesão espetacular que as pessoas têm tido aos programas que até agora foram implementados. Era só isto. Nós temos aqui algumas perguntas dos participantes e comentários que se prendem com a semelhança entre a tomada de decisão nestas situações de pandemia e nas situações de catástrofe ou de transplantação. Portanto, o professor Douglas já falou um pouco sobre esta situação. Existem, de facto, muitas semelhanças. Sim, há semelhanças em relação às situações de catástrofe, de área de guerra. Bem que a pandemia tem um aspecto, é que na fase em que se estava há 2 meses, nós não sabíamos como é que ia evoluir, como é que ia progredir. Uma guerra no início, tinha havido uma batalha, mas não estava vencida. Havia muitas incertezas, não é como um tremor de terra que tem uma ação transversal no tempo e depois há um período crítico, mas depois as coisas só podem melhorar. Não é? Nós aqui não estávamos nessa fase e neste momento, verdadeiramente, também ainda não sabemos em que fase é que estamos. Acreditamos que estamos na rampa descendente, estamos a melhorar, mas ainda há um grau de incerteza grande e há imensas mobilizações. E há quem diga que os modelos estão todos errados, mas ajudam-nos a refletir e a encontrar uma alternativa. Há várias mobilizações para a segunda revanche, a terceira. Portanto, há semelhanças com os cataclismos em termos de justiça e da alocação mas
um espírito que devemos ponderar mais ou menos de poupança de recursos. Isso tem a ver também com os custos inerentes, e alguém no chat, eu vi €1 no chat, eu penso que alguém falou tem, vai acarretar e está a acarretar. Portanto, também é notório, por exemplo, há países em que o número de testes e de indivíduos testados por milhão de habitantes é manifestamente inferior a outros, que têm uma taxa de infecção da população semelhante. Nós até agora não falamos deles, de facto, são aspectos na saúde, não na sociedade, que são maiores pelo impacto da atividade económica. Mas os custos que tem de transferir um doente a uma unidade de cuidados intensivos, felizmente, para nós, penso que felizmente até agora não interferem no raciocínio do nosso país, mas aquelas cenas de a empurrar as pessoas para fora dos hospitais, uma reportagem da BBC acerca da população nos Estados Unidos que entrou em layoff, aparentemente 40 e tal por cento da população norte-americana tem um seguro de saúde da empresa em que trabalham, portanto, quando entram em layoff, perdem imediatamente acesso ao seguro de saúde que têm. Portanto, em poucos dias, 20 milhões de pessoas nos Estados Unidos perderam o direito ao seguro de saúde, perderam todo o acesso à saúde mais ou menos gratuita, e a tendência é para aumentar. Esse aspecto, felizmente, nós não temos tido necessidades. Há uma questão que eu gostava também aqui de abordar, que é, no fundo, esta pandemia mobilizou recursos em saúde, mobilizou a sociedade civil e a economia de alguma forma, mas a mortalidade no Covid aumentou durante este período em relação ao homólogo dos anos anteriores. Possivelmente ainda não sabemos todas as causas de morte, mas sabemos que não estão associadas ao Covid, e colocam-se questões éticas relativamente à acessibilidade, à informação e ao direcionamento de recursos que ocorreu para a população que poderia vir a estar infectada com o coronavírus e que propiciou um aumento da mortalidade de outras causas. Estaremos perante aqui algumas questões éticas em termos de possivelmente as pessoas não terem tido acesso a uma informação devida, não terem compreendido que os cuidados de saúde para pessoas não Covid continuavam e estavam a preparar-se para dar resposta a estas situações? Quem é que quer que responda a isso? É uma resposta livre. Ana, eu acho que nós vivemos aqui uma situação muito particular, porque a previsão era de que a situação fosse catastrófica mesmo, como foi em Itália ou como foi em Espanha, e que estes hospitais de campanha, digamos assim, que foram construídos e que, tanto quanto eu sei, estão fechados, não, pudessem estar neste momento inundados e que pudéssemos estar a abrir valas comuns, não é? Portanto, esse aspecto de ter havido aí qual foi essa política, eu apesar de tudo acho que os exemplos próximos eram tão aterradores que eu acho que suster a atividade médica não urgente, em nome de nos prepararmos para uma prestação médica que não só era urgente, como era exponencialmente propagável, eu penso que
foi uma decisão acertada. Mas, enfim, agora você fala de um problema muito mais vasto, que é, que é a gestão política da alocação de recursos. Não é verdade? Deve haver ou não submarinos nem países onde as crianças, se não beberem leite na escola, não têm pequeno almoço. Deve ou não tratar-se uma criança que tem uma esperança de vida de 3 meses com um fármaco, cuja utilização em campanhas de vacinação contra o sarampo pode diminuir umas dezenas de mortes. Infelizmente, as decisões dos Conselhos de Ministros e da Assembleia da República, quando fazem a votação dos parlamentos sobre o Orçamento de Estado, não me parece que tenham lá apoios de Comissão de Ética. Eu não tenho dúvida que muita da governação política de todo o mundo tem aspectos que são profundamente antiéticos. Basta falarmos das estruturas, basta compararmos o orçamento de algumas forças armadas com o orçamento para tirar a fome em países onde a mortalidade por fome é 100 vezes superior ou 1000 vezes superior às de uma doença infecciosa como esta, para percebermos que existe aqui uma realpolitik que tem outros componentes emocionais, de manutenção do futuro à la longue, de competição com outras pessoas que também temos a certeza que não jogam limpo, que fazem com que o mundo não seja um mundo ético, não é verdade? Mas eu penso que mais do que verificar isso, não é muito fácil isso ser discutido pelas comissões de ética, e é por isso que as comissões de ética normalmente são comissões consultivas que trabalham para órgãos executivos que depois dessas comissões fazem o que querem. Eu não sei, por exemplo, se no nosso hospital este documento que a Comissão de Ética fez teve alguma divulgação junto das direções dos serviços e junto das unidades funcionais, se as pessoas discutiram, se criaram conceitos ou não. Que foi divulgado, foi divulgado. Anúncio. Depois, individualmente, em cada um tiveram a oportunidade de discutir, não sei, mas também é certo que as pessoas estão, neste momento, e eu falo pela experiência que tenho, não sei como é que com a rotatividade em plano de contingente. Depois, em casa, 2 semanas em rotação, com a suspensão das reuniões de serviço e apenas com virtuais, aquela discussão salutar que todos nós tínhamos habitualmente entre os pares, não é? Neste momento está muito limitada. Pois, é verdade. Falamos muito. É uma das angústias minhas enquanto profissional de saúde, de facto, é que agora estamos muito limitados para falar, mesmo para falar dos nossos doentes que morrem, não sabemos, vários dias depois, de facto, a mortalidade não diretamente associada ao Covid, aumenta os mas há muitos fatores. De facto, nós não todos, provavelmente, o facto de cuidadores parciais ou familiares que estavam atentos à deterioração de alguns doentes ao estarem em casa quando identificaram o problema, já tinham ultrapassado a fase da recuperação e da reversão, 2 ou 3 casos assim. Portanto, há
claramente vários fatores, não exclusivamente pela decisão da pessoa fugir ao serviço, mas porque, por uma razão ou outra, aqueles eventos que eram near misses, porque se chegava a tempo e se impedia que houvesse um desenlace fatal, agora estão. Tenho aqui mais uma pergunta, entretanto teremos que terminar esta excelente conversa, mas gostava ainda de vos colocar mais uma pergunta, que é relativamente às questões éticas. A relação, a modificação que tem vindo a ocorrer na relação médico-doente, que tem vantagens e desvantagens, obviamente. Gostava só que falasse um bocadinho sobre esta questão do novo paradigma que talvez venha para ficar, da questão das consultas à distância. Se calhar vou pedir, nós estamos com alguma dificuldade em ouvir o professor Mário Miguel. Tem alguns cortes na ligação, se calhar vou pedir ao professor Ducla só para falar sobre isso, por uma questão de termos maior facilidade em ouvir. Ana, portanto, você está-me a falar sobre quais as consequências da telemedicina na perda da confidencialidade dos dados médicos. É isso? Uhum. Pois, quanto mais intermediários pelo meio, maior é o risco. Eu penso que, do ponto de vista ético, está muitíssimo bem claro que os dados médicos que constem de qualquer registro assistencial são propriedade do doente, que tem inclusivamente o direito a mandar apagá-los dos sistemas. Há algumas exceções para isto que eu confesso que não conheço em pormenor. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, e este ponto é um ponto que revela o extremo individualismo dos pressupostos éticos da nossa sociedade e que admite que o perder um enorme manancial de informação no tempo então em que começa a haver este instrumento dos Big Data para substituir outras formas de investigação clínica, nós não sabemos bem o que vai acontecer à nossa capacidade de criar ciência e, a partir daí, políticas de saúde, se os números de doentes que resolvem eliminar os seus registros for para a frente. Isto tem, além disso, algumas consequências negativas. Por exemplo, um doente readmitido num hospital, pode o médico que o recebe deixar de ter algumas informações pertinentes para tomadas de decisão e, por isso, ter uma atuação menos eficaz. Mas, como lhe digo, é um ponto que eu não conheço em grande detalhe. Agora, também é verdade que nós temos coexistido com enorme tranquilidade da nossa parte num sistema que é muitíssimo mais permeável do que este, que é o termos uns arquivos em papel, onde toda a gente que quer vai, onde a empregada que leva o resultado de uma coisa de um lado para o outro lê os resultados. Portanto,
Não sei se esse sistema será pior do que aquele que nós temos atualmente. É claro que neste tempo dos hackers, esta afirmação que eu vou dizer se calhar tem alguma coisa de ridículo, mas quer dizer, parece-me que se trata também de um problema de ter sistemas de segurança, de firewalls, porque não há uma grande razão para pensar que a telemedicina seja pior do que enviar uma carta pelo correio, não é? Mas, em todo o caso, esse é um ponto que tem, neste momento, uns interlocutores específicos, que são a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que tem sido extremamente atuante, e se tivermos que dizer alguma coisa, é que ela é até preciosista na defesa de qualquer forma de contenção de fuga de dados, e, por outro lado, passou a existir em todas as unidades de saúde uma entidade que é o Oficial de Proteção de Dados, e o nome talvez já não seja este, porque o nome andou a mudar, o professor Miguel Rosa que me corrija, mas que é uma pessoa que toma a decisão se os dados médicos dos doentes podem ou não ser comunicados a companhias de seguro, a familiares que não estejam autorizados pelo tribunal a ter os dados dos doentes, portanto, a herdeiros, etc, etc. Não sei se respondi satisfatoriamente ou não. Sim, obrigada. Paralelamente, aqui no nosso chat temos alguns participantes a falarem sobre exemplos do passado, em que houve leaks de informação, em sistemas de informação segura que já foram desenvolvidos e que ainda não estão generalizados, mas que são uma possibilidade para o futuro, e sobre a legislação, que também é distinta consoante as unidades de saúde e o sistema público e privado. Portanto, são várias questões que colocam, obviamente, questões éticas, que é o tema da nossa conversa, mas obrigada pela sua resposta, penso que foi bastante esclarecedora. Vamos ficar por aqui, já vai alongar a nossa conversa. Obrigada pela excelente reflexão que foi feita hoje sobre as questões de ética em tempos de pandemia. Agradeço ao professor Dúclea e ao professor Mário Miguel Rosa pela vossa disponibilidade. Lamento não terem perdido a parte da discussão. De facto, só percebi que depois de deixar de falar é que consegui ver no chat que estavam a ouvir mal. Peço desculpa. Não tem problema. Houve algumas interrupções, mas que não nos fizeram perder o seguimento da conversa, portanto, obrigada pela disponibilidade, mesmo em condições não convencionais, para participar nesta FMUL Talks. Aproveito também para dizer que na próxima semana teremos a professora Susana Fernandes a falar sobre o doente crítico e cuidados intensivos em tempos de pandemia. Obrigada a todos. Esta sessão ficará gravada no nosso canal de YouTube da Faculdade. Até à próxima. Doutora Ana Tornada, olha, tenho muita pena de não lhe dar um beijinho, mas ainda bem que não posso, por um lado não temos máscaras e aqui também não dá, mas considere-se osculada, está bem? E olha, isso é muito mais simpático do que aquilo que eu pensava, apesar de tudo, estes quadradinhos que aparecem por aqui com algumas pessoas são o suficiente para poder criar um mínimo de contacto. Eu não sei se terão algum interesse ou não em ficar com estes slides que eu mostrei. Se tiverem, digam-me como é que eu faço para vos mandar e pronto. Eles ficam disponíveis na apresentação em vídeo, em simultâneo com a explicação que deu na altura, portanto, penso que será suficiente. Muito obrigada, professor. Nada, foi um prazer. Obrigada a ambos. E muitíssimo obrigado, hein? Foi muito agradável. Deus.